Fala pessoas, dia 27/8, terça-feira, e vamos às notícias. Lembrando, ajude o canal com o link da Amazon, tanto no comentário fixado, também na descrição. Clicou, navegou e comprou, ajudou o canal. E hoje temos aí muitas coisas interessantes, né? Mas com certeza a mais impactante dessas últimas semanas é o Marçal. E a gente vai ter que falar dele, porque ele participou aí da Globo News, da CNN, a gente vai comentar das suas participações e o quanto ele é odiado por praticamente todos os políticos e influenciadores que a gente vê por aí. É impressionante o quanto de revolta que ele gera, até mesmo para quem estaria mais ou menos próximo ao seu espectro político. Por exemplo, Nunes sobe o tom e diz que Marçal está envolvido até o nariz com o PCC, meio que parecendo, né, os ataques que o próprio Marçal faz contra o Boulos, e o Nunes vai lá e dá aquela invertida e fala, não, até o nariz do Marçal. Aí você fala, pô, como é que é? Até o Janones ameaça entrar na disputa de São Paulo contra o Marçal. Vai anotando, vamos tentar lembrar todo mundo que está contra o Marçal. Então tem Janones, tem o Nunes, né? Temos aí a TSE dá 3 dias para o PRTB se pronunciar sobre a candidatura de Marçal, né? 3 dias, porque acontece? É uma ação que está lá desde o início de agosto, que a Carmen Lúcia vai destravar e pode derrubar a candidatura do Pablo Marçal. Então até a Carmen Lúcia, o TSE, estão de olho aí na candidatura dele. Então você percebe. Lembrando, o Marçal tentou ser presidente e não deixaram. Ele foi deputado, né, eleito, tiraram o mandato dele. E o Tarcísio também. Pablo Marçal é a porta de entrada para Guilherme Boulos, porque na análise do Tarcísio, o Nunes tem possibilidade de vencer Boulos no segundo turno. Já o Marçal não, se for, vai perder, né? Essa é a análise do Tarcísio. Então vai anotando aí, tá? Bem, lembrando que o Boulos foi aí, né, acredito que no Roda Viva e chorou lá, né, ficou emocionado, e o pessoal aí tá até colocando isso aqui, que eu nem vou comentar, ó, mandou comentar isso aqui no Twitter. Você fala, pô, o pessoal tá bravo, né? E lembrando, a esquerda tá ferrinha com ele, não é, vamos dizer assim, só os direitistas, né? Zé Dirceu chama crescimento de Marçal de histeria e pede calma, né? Olha, imagina o Zé Dirceu, o peso dele, falou, calma galera, calma, tá tudo tranquilo, a esquerda vencerá. Vai anotando os nomes aí, tá? Lembrando, o Pablo Marçal foi na Globo News, cara, e ele... Você pode falar o que você quiser do Marçal, ele é oportunista, isso aqui, mas se tem um cara que consegue mastigar os jornalistas, é o Marçal, cara. Porque ele é muito rápido a fala dele, o cara raciocina muito rápido. E aí o pessoal ficou tudo afoito, o pessoal da Globo News, como ele começou a falar do Lula, o pessoal cortava ele, não sabia o que falar. Mas não foi só a Globo News, a CNN também ficou desesperada. Recomendo que vocês assistam. Globo News é mais difícil de achar, mas a CNN tá na internet, assista. E veja como ele consegue mastigar jornalistas. E olha o que é mais impressionante, perfis ditos de direita começam a atacar o Marçal defendendo o jornalista vermelho. É uma coisa extremamente confusa, na minha opinião, né? Porque, como eu falei aqui pra vocês, quando era, por exemplo, vamos dizer aqui, o Cabo Daciolo, você lembra dele? Pois é, o Cabo Daciolo era um cara que o pessoal tratava ele como se fosse algo cômico. E era realmente, porque ele falava da Ursal. Ou seja, ele pegava todas as teorias do Olavo, aquela coisa séria de Foro de São Paulo, e deixava uma coisa cômica, que ajudava a esquerda, né? Ele sumiu, o Cabo Daciolo. Então eles tentam fazer mais ou menos esse tipo aí de ligação. Mas se o cara é tão assim insignificante, por que bater tanto nele? Isso que me deixa em tanta dúvida. Por que bater tanto, né? Sob efeito Marçal, Datena, Nunes e Boulos desistem de debate, né? A Pablo Marçal dá dor de cabeça nas emissoras, eles estão tentando até cancelar os debates por causa do cara, né? Avaliam medida drástica, é o que eles falam, porque o cara tá incomodando demais. Então o que eu digo? Quantos nomes aí você já viu? Você vê todos os outros candidatos fugindo do debate, você vê as emissoras querendo sair, você vê os Bolsonaros contra ele, você vê o Tarcísio contra ele, você vê o Nunes contra ele, você vê a Tabata derrubando as contas dele. Um absurdo. Se o cara é tão insignificante, se ele não é nada, se ele é apenas um oportunista, por que bater tanto? Porque, com certeza, uma coisa é certa. O Marçal já saiu vitorioso, né? Porque ele trabalha com internet, trabalha com ganhos. O nível de mídia que ele vem recebendo por causa de tanta gente falando e batendo nele, ele com certeza pode aí tirarem, né, a candidatura dele. Mas ele vai ganhar muito dinheiro em relação a toda essa mídia que foi dada em cima dele. Para mim é tudo muito estranho, porque eu não percebia, nunca ia adivinhar que uma movimentação tão ferrenha, até mesmo da própria direita, alguns até defendendo o jornalista esquerdista, defendendo até o Boulos, para pegar um cara que muita gente o considera uma piada, apenas um coach.
Eu não sei, tá confuso isso aí, né? Mas olha só, o gordo Pix de Hermínio Fraga para Tabata Amaral. E aí a Tabata Amaral, que eu já falei, fez todo aí esse movimento contra o Marçal, derrubando as redes, dando mais poder a ele, né? Recebeu um pix de 100 mil do ex-presidente do Banco Central, né? Tem gente que a vida é fácil pra caramba, outros só apanham, e tem gente que a vida é fácil. Inclusive ela tá, né? Foi à missa com Geraldo Alckmin, né? Então você percebe os alinhamentos políticos da coisa aí, né? Agora vamos sair um pouco nesse negócio de São Paulo. Eu sei que é uma coisa muito exclusiva de São Paulo, mas o nível de crescimento de que essa coisa de Marçal vem falando, que todo mundo só fala nele, esquece até de atacar o Boulos, né? O Boulos deve estar tranquilinho, né? Ele só chorou mesmo por causa do Marçal. Moraes reduz inquérito sobre vazamento de mensagens em investigação preliminar. Então o que aconteceu, né? O pessoal tá dizendo que tem críticas de dentro da corte, falando para ele começar a dar uma diminuída nas coisas, e isso aí foi o quê? Já a petição, né? Ela é utilizada para dar andamento a expedientes processuais que não tenham classificação específica, nem sejam acessórios ou incidentes processuais de outras ações em andamento. Ou seja, é um inquérito diminuído, uma coisa mais suave, né? Porque parece que está chamando muita atenção. E até o Tagliaferro pede impedimento de Moraes em inquérito sobre mensagens, né? Na verdade, aí na notícia é inquérito ainda, mas uma coisa é certa, ele pode até diminuir aí, né, nesse caso, para uma investigação preliminar, né, como eles chamam aqui de petição, PET, né, mas eu acho que ele não vai largar o osso, ele vai querer ficar próximo aí o tempo inteiro, e a Folha de São Paulo continua atacando. Então se ele deu uma diminuída aí na questão de avançar, a Folha parece que vai continuar batendo nele. Vamos ver até onde vai. E o pessoal tá até falando aqui, ó. Estão dizendo que o filho de Moraes deu tapa na nuca do Roberto Mantovani no aeroporto. É um perito aí, né? Aqui, ó. Laudo foi solicitado pela defesa a um técnico independente que analisou imagens no STF na presença do advogado de família. Então o que tá acontecendo? Toda essa movimentação contra o Moraes também deu gás a isso aí, né? Da questão das filmagens do aeroporto. Então, engrossando. OAB volta a pedir que Toffoli retire sigilo de imagens da confusão no aeroporto de Roma. Então você vê, os caras estão começando a engrossar o caldo, né? Estão começando a tomar um pouco de coragem, apesar que Moraes, na minha opinião, não vem freando tanto assim como os caras imaginam. A briga vai ser ferrenha, tá? E olha isso aqui, ó, o governo Lula gasta quase 500 mil com viagem de secretário. Aí você se pergunta assim, por que tanto imposto? Como é que gasta as coisas? É só ver isso aqui, R$500 milhão com um cara só, né? Para fazer viagens, 53 viagens ao Ceará. Pois é, enquanto isso, compras em sites estrangeiros encolhe 10% em um ano, diz Nielsen. Eu, sinceramente, no meu caso, diminuiu 95%, se não foi 100% no meu caso, né? Porque eu não vejo mais ninguém comprando, a não ser o pessoal que compra com umas coisas mais baratas na Shein, talvez, mas, sinceramente, todo mundo desanimou bastante de comprar, porque o imposto para pagar essas viagens aí são demais, né? Lira autoriza a presença remota de deputados devido à densa fumaça em Brasília. Olha só, as queimadas são tão absurdas. Aqui em São Paulo também estava horrível, né? Falam de questão criminosa, tá aqui, ó, preso por queimar fazendas, foi solto após alegar esquizofrenia. Tô louquinho. E os caras soltam, né? Mas tá tão ferrenho que até em Brasília o negócio ficou feio, né? E o pessoal tá botando a culpa no governo Lula. Me chama a atenção quando a ministra Marina Silva sugere que a maioria dos incêndios no Brasil são criminosos, porque ela não tem indícios, evidências de que firmes para fazer essa afirmação. E estão apanhando, tá? Ainda não sabemos certamente para quem é interessante essas queimadas, que aparentemente são propositais, apesar que a mídia está dizendo que não é, né? Não é criminosa, está batendo no governo. Vamos ver, você está vendo que existe uma narrativa aí, né? STF julga a partir de sexta recurso do X contra bloqueios de perfis, então talvez seja sexta-feira que a gente veja se o X será fechado ou não. Será que é sexta-feira? Esperamos, vamos esperar, porque como eu falei, não tem escritório no Brasil, o número de problemas que vão se acumular são gigantescos, são muitos, e com certeza uma hora o negócio vai ficar feio, tá? Lula decepciona líderes autoritários latino-americanos. Então existe aí uma certa divisão nos comunistas, eles não sabem muito bem qual que será o novo mundo. Então alguns países, na verdade pequenos, como a Nicarágua e a Venezuela, não estão se encaixando muito bem. Talvez terá uma troca. Como análise feita aqui na CNN, o governo Maduro só cairá se houver quebra com as forças armadas.
dólares. Foi o que a gente falou aqui há semanas atrás, não foi? Pois é, só vai acontecer mesmo de ele cair se alguma força interna passando por, né, dentro das forças armadas venezuelanas para conseguir derrubar aí o Maduro, tá? Enquanto isso, ex-aliado de Lula, ditador da Nicarágua, critica o Brasil sobre eleições na Venezuela, né? Fala aí que diz que governos do petista não foram muito limpos, a briga é real. Mas como eu falei, aparentemente, se é uma mudança, né, que se existe uma mudança aí no BRICS, talvez eles queiram algo um pouco mais rentável e esses países não estão muito adequados, tá? Porque o comunismo, ele vai entrar numa nova era aí e eles precisam de umas coisas um pouco mais organizadas. Talvez esses caras estão um pouco antiquados. Será? E Cuba aqui, ó, afirma que quem pede divulgação de atas na Venezuela tem propósitos ocultos, tá? Então o Lula tem propósitos ocultos. Será que a China tem propósitos ocultos? Toda uma reviravolta também na questão vermelha da coisa. Por quê? Com a chegada do Trump, haverá uma virada de chave, como conversamos no vídeo exclusivo. Lembre-se de ajudar o canal. Temos aí o link da Amazon, temos o Pix se você quiser, temos membro do canal para você ver vídeo exclusivo, diversas formas de ajudar o canal, ou apenas um comentário e um like, talvez, quem sabe. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Amanhã estamos aí, a gente se fala. Muito obrigado e até mais.